disso, que o Caio falou bastante na outra aula. Teve as cruzadas, a gente estudou isso. E no fim, as cruzadas elas acabaram tipo, meio que falindo, assim, linguagem bem prática, porque ficou muito caro, né? Imagina, e quem ia nas cruzadas eram os filhos dos nobres também, né? Lembra daquele quarto filho cavaleiro, terceiro filho cavaleiro? Então ele também é para as cruzadas, então acabou ficando, né, caro para eles poderem manter essa missão. Isso acabou, de certa forma, foi um dos motivos que acabou enfraquecendo um pouquinho os nobres daquela época. E lembra que o Caio estava falando sobre a ascensão de uma nova classe da burguesia? Essa nova classe que começou a se ascender, eles tinham dinheiro, gente. E o dinheiro sempre, né, manda muito. Então eles compravam, eles financiavam algumas coisas para os reis e começou a ter essa proximidade um pouquinho mais dos reis. E a partir desse financiamento houve trocas de favores. O rei começou a decretar coisas que favoreciam mais a burguesia e essa classe começou a ficar uma classe muito forte. Porque antigamente, lá no início do feudalismo, né, na alta Idade Média, não existia mobilidade social. Lembra que a gente conversou sobre isso? Quem nascia pobre, nasceu pobre, entendeu? Nascia rico, podia não ter tanto dinheiro, mas tinha aquele status, aquele sangue azul, tudo isso que era da pessoa que nascia nessa sociedade estamentada, quer dizer, já com estamentos, com seu estado já totalmente já predestinado, vamos dizer assim, não predestinado de destino, mas assim, antes de nascer Definido, né? naquele, nasciam nesse lugar específico. Quem era camponês, camponês, quem era já era escravizado, escravizado, entenderam? Diferente da escravização moderna, né? E E aí, com toda essa mudança, a gente tem que lembrar que todas essas mudanças na história, elas são processuais. O que quer dizer isso? Tudo é um processo, leva um tempo para acontecer e a mentalidade ela vai mudando também. Assim, tipo, não existe mudança sem mudança na história, sem mudança de mentalidade. Então a mentalidade foi mudando um pouco, teve essa reabertura do comércio, como a gente conversou na aula passada, e isso foi a burguesia, que era uma classe de artesãos, comerciantes, vendedores, tudo com circulação monetária, como o Caio estava falando. De novo, teve a cunhagem de novas moedas, e eles foram ganhando dinheiro com isso. Então, a classe foi ascendendo, e a nobreza, que já estava meio falida por conta das cruzadas, por conta de um monte de coisa, acabou, tipo, decaindo um pouco. Esses marcos são importantes, é importante a gente saber, são bem importantes para a gente entender, porque eles datam o fim dessa Idade Média. A crise da Idade Média começa com essas coisas. Os reis começaram a se tornar mais poderosos, e a gente vai ver no slide explicando um pouquinho mais sobre isso, entendeu? E aí a gente vai entrar no que é absolutismo, o que aconteceu, como que se formou esses estados europeus que hoje a gente conhece, França, Inglaterra, tudo, como que começou, como que foi formado isso, Espanha, enfim. E aí a gente vai ver nos slides. Eu coloquei. Eu ia falar um pouquinho sobre a Guerra dos 100 Anos, mas no slide está puxando para isso. E é isso. A gente já pode começar só para poder refrescar a memória de vocês e dar agora vocês entrarem no slide. Essa coisa é muito importante de entender, para entender essa, né, essa vinda do que vai vir a ser o Estado moderno, né, que a gente chama de Estado moderno. O que é o Estado moderno?
é a formação dos países, né? A gente tem países no mundo hoje em dia por quê? Porque você teve essa definição dos estados modernos. E essa definição ela vem com o quê? Definição da moeda nacional, né? Do território nacional, né? A reconstrução, né? E crescimento de cidades, certo? Então, muito importante vocês lembrarem do que a gente falou na aula passada. Ressurgimento de cidades, ressurgimento do comércio, reimplementação de moedas, tá? Tudo isso aí vai compor uma nova Europa, né? Novos países que vão se formar, novas nações que vão se formar, tá bom? E só para tirar alguma dúvida, estados modernos é que eles começam a nascer na modernidade. E a modernidade começa com o fim do feudalismo. O nome dessa era, dessa fase, é modernidade. Vocês lembram Exatamente. do tempo que o professor de história tem mania de linha do tempo, né? Aí coloca lá, tipo, antiguidade, aí vem lá, eu não lembro direito, não, aí vem a época da Idade Média, Antiguidade, Idade Média, aí vem status modernidade, aí depois a gente que é contemporaneidade. A modernidade, ela é um nome que os próprios modernos dão para si mesmo, né? Você lembra que a gente estava falando na aula passada que como é que surgiu esse nome de Idade Média? A Idade Média, ela é média entre os modernos e os antigos. E a Idade Média é como se fosse um meio que faz assim, né? Que, lembra que eu falei que a Idade Média ela deu um decaimento cultural, um decaimento econômico, né? E isso depois deu um ressurgimento e chegou na modernidade. Então você tem que pensar que essa Idade Média, esse nome foi dado em função, né, de que essas pessoas estavam vindo queriam se relacionar com os antigos. Eles queriam ser herdeiros de Roma, da Grécia, né? Esses filósofos que a gente considera, né, muito importantes para toda a literatura ocidental e tal. Tá bom? E uma dicasinha para se vocês tiverem dúvida na hora da prova, assim, quando que aconteceu a Idade Moderna? Se sempre lembro da data do descobrimento do Brasil, assim, 1500, eu sempre uso isso. E aí é um pouquinho antes, assim, 1490, alguma coisa que começa já a modernidade. E outra coisa que deixa eu perguntar, peraí, a modernidade começa com o fim da Idade Média, é isso? Isso. Ah, tá. Obrigada. É que eu estou anotando aqui. Obrigada. Nada, velho. Tem dois marcos que são bons assim para a gente pensar, que é no século V é o fim, queda do Império Romano no Ocidente, de Roma, né? Que começa a Idade Média. Lembra que a gente falou disso várias vezes? Quando o Império Romano cai, começa a Idade Média, né? Século V depois de Cristo. E aí depois, em 1500, que é o quê? 10 séculos a mais, né? Fácil de lembrar, 1000 anos, né? É a queda de Constantinopla. Lembra que a gente falou de Constantinopla? Do Império Bizantino, Império do Oriente Romano? A queda do Império Romano do Oriente é um marco para o começo da modernidade. Tá bom? Então, o século V e o século XV, né? O século V é o começo da Idade Média e o século XV é o final da Idade Média e o começo da modernidade. Beleza? Vou começar aqui, então, na leitura. Quem vai ler? Quer ler, Vera? Tá tão minúsculo. Vou tentar. Tá muito pequena a letra? Mas eu vou tentar, tá? Tá bom. O Estado foi definido pelo pesador alemão Max Weber, é isso? Weber. Com o conjunto de instituição que detém o monopólio de um uso legítimo da força dentro de determinado território. Na Idade Média, esse monopólio estava dividido entre o rei e a igreja, e os senhores feudais. Que eu estou demorando, que eu estou passando, tá? Que Não, governava tá
seus feudos, de forma autônoma, né? O poder político encontrava-se, assim, fragmentado. Diversos processos históricos, contudo, contribuíam para alterar essa situação. A partir do século XI, com a expansão comercial e urbana, surgiu um novo grupo social, a burguesia, de interesse oposto aos nobres. Ao mesmo tempo, os reis que procuravam concentrar o seu poder político nas mãos também entraram em choque com os senhores feudais. Seguiu-se um longo período de luta e guerra entre os reis e os nobres e a nobreza feudal. Em meio a esse processo, os reis observaram o apoio financeiro da burguesia e conquistavam um monopólio de uso legítimo da força, centralizada ao poder e transformando reino politicamente fragmentado. Me perdi aqui. Fragmentada em nações, última linha. Unificando que assumiram a forma política da monarquia nacionais. Acho que acabou, né? Acabou. Eu me Obrigada, perdi Vera. no caminho. Nada, mas tá ótimo. Se leu super bem. Tá ótimo. É porque tá pequenininho, eu fico passando. Tá pequena a letra também, né? Nesse slide, eu tinha que ter aumentado. É Foi no ótimo, telefone, Vera. a gente fica passando. Beleza, vamos lá. Então, deixa eu explicar para vocês, então, mais ou menos o que a Vera leu, né? Primeiro, a gente estava falando dessa questão do poder e do território fragmentado, né? Os feudos eram governados de forma autônoma, tá bom? Então, volta àquilo que a gente estava falando, fragmentado. A partir do século XI, expansão do comercial e urbana, novo grupo social, burguesia, né? E os reis, eles tinham que lidar agora com um novo poder, que era o poder dos burgueses, né? Os burgueses não eram qualquer um, não eram um camponês mais. Então, eles tinham que lidar com os burgueses. E os burgueses, em vezes, disputavam esse espaço de poder com os nobres, né? Os senhores feudais. Então, começou a surgir uma questão que era o quê? A corte, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas começou a surgir o grupo de pessoas que fica em volta do rei, incluindo pessoas que não são senhores feudais, começam a ter influência política, né? Então, só o fato de ter uma sociedade que está com um novo comércio, com novas estradas, novas cidades, isso possibilita um maior poder para o rei, porque o poder político se organiza baseado nisso. Capacidade de você taxar, a capacidade de você ter o monopólio da força, né, o uso legítimo da força, que eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, e você ter uma língua e uma moeda, né? Essas coisas que a gente tem essa ideia. O que é um país, né? Então, isso que dá o poder para o rei, isso que legitimiza o poder centralizado na mão do rei, né? Então, o poder começa a se centralizar na mão do rei, os burgueses começam a ter mais poder, os nobres começam a ter um pouco menos e começa a haver uma certa disputa aí, tá? E depois a gente vai ver mais sobre isso, vai levar até o que a gente chama de Revolução Francesa, mas isso é muito depois. Mas está começando aí a surgir essa burguesia, né? E essa burguesia ela está interessada em quê? Em fazer parte da política nacional, né? Porque está surgindo a nação. E isso é muito interessante porque isso faz a gente questionar o que é um país, na verdade. Que linhas fronteiriças são essas? Assim, como que uma linha ali impede você de ir de um país e para o outro? Isso é muito legal de se pensar. Que isso surgiu. Porque essa linha só é na nossa mente, assim, no mapa e na nossa mente. Você vai lá na Terra, não existe nada, não existe uma linha mesmo, um muro, alguma coisa marcada que agora tem alguns lugares que até tem, mas tem lugares que nem tem. Nada marcando onde começa um país, onde termina o outro. Isso é muito legal para se pensar onde se começa isso. Entendeu? A gente, voltando na história agora,
a gente consegue entender um pouco como que se iniciou todos esses processos. Isso a gente está falando de Europa. Trazendo aqui para a América do Sul, é um outro processo, mas assim, a gente pode pegar assim pensamentos bem assim longes assim e entender um pouco assim de como que essas linhas são traçadas, o que que acontece, por que que esse território aqui, porque essa briga por território sempre existiu. E sim, sempre existiu. E existe até hoje, né, gente? E então assim, né, a gente viu há pouco tempo a questão da Crimeia e tudo mais assim, até na Espanha tem isso, né? Então, assim, existe briga por território até hoje. Mas, assim, é bom a gente entender quando que começam essas coisas, para a gente entender essas questões de fronteiras. Porque a gente já está muito acostumada a falar assim, eu vou viajar para a Argentina. Eu vou viajar, sei lá, a Argentina é aqui do lado. Mas a gente nunca se dá o trabalho para poder entender, assim, como que foi esse processo de formação, como que se iniciou esses estados. Por que que existe uma linha separando, entendeu? Tá bom? Então, essa ideia também da gente sempre pensa o quê? O país ele é a casa dos franceses, né? A França. Mas o que é ser francês? Né? É um processo de definição política que é difícil de definir, não é verdade? É um processo de definição da língua, da moeda, né? Dos costumes, da cultura, né? E assim, não é uma coisa que vem do nada. As pessoas têm interesses políticos para fortalecer essa ideia de um povo francês, tá bom? Depois vocês vão ver isso cada vez mais, né? Quando a gente chegar a falar de, né, nacionalismo. O que é o nacionalismo? É uma forma de você criar uma cultura, né, centrada na ideia de nação. Não, o Brasil tem isso, aquilo e aquilo outro, que tem o futebol e tem, né, e tudo no Brasil vai para frente e tal. Tem uma ideia política aí por trás que, né, tá por trás dessa ideia. É isso que eu queria falar. E depois a gente vai falar mais sobre isso, cada vez mais discutindo essa questão de como as identidades nacionais e, né, tem um fator político aí por trás. Não é uma coisa que vem do nada, né, como a Dani está falando. Tem todo um processo aí político, um processo histórico que define o que vai ser uma nação, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, estamos falando daqui da burguesia, né? E agora a gente vai falar sobre essa ideia de monopólio da força, né? O que é o monopólio da força? Quer dizer que só o rei pode, né, prender, mandar matar, executar, né? Então o poder dos senhores feudais, quando o rei passa a ter o monopólio da força dentro da nação, ele decai severamente, porque até então os senhores feudais tinham controle autônomo. Lembra disso? Então o senhor feudal podia executar e julgar quem ele quisesse. Agora não, existe um monopólio da força, tá? Mas isso aí demora anos, não é uma coisa que vem do nada, tá bom? Esse próximo slide. Peraí. Então aqui, aquela coisa que eu falei para vocês, né, da ideia de uma corte, né? O que é a corte? A corte é os que estão em volta do rei, né? Aqueles que vivem a vida junto com o rei ali, acordam no palácio, possivelmente, né? Ou vão visitar o rei, né? Isso aí, cada vez mais, a corte vai ser uma coisa importante para a política nacional. Nesse momento, você está vindo com essa ideia de corte, tá bom? É importante a gente pensar isso. Aqui tem essa imagem aqui, que é muito importante para a gente perceber como que começou a ter essa ideia do rei como, né, o rei como poderoso mesmo, absoluto, né? Que não está lá ainda, mas a gente está chegando, né? Aqui é a imagem de um rei com um cetro, né, que é a parte religiosa, e a espada, como a parte militar, a coroa, que é, né, a coisa nobiliárquica da política e do senhor, né? E o corpo dele é feito de pequenos corpos, né? Então, isso aqui está simbolizando o quê? O corpo do rei é a nação. Estão entendendo? Então, o rei ele é
como se fosse a representação de Deus na Terra, a representação da nação, né? Das pessoas que existem dentro daquele país, daquela nação, elas estão representadas no rei. Beleza? Então, por isso que você tem essa ideia tão grande de lealdade, né, ao rei e servir o rei. Todas essas coisas que a gente, hoje em dia, não fazem tanto sentido, né? Monarquia é uma coisa que não faz tanto sentido. Dentro de uma sociedade... Professor, Fala. como é o nome do rei? Hã? Qual o nome do rei? Depende do... São, São muitos reis. É uma coisa teórica isso, no sentido de que... Fala, Dani. né, falar assim, são vários reis, assim. Os reis, na verdade, são aqueles que eles antigamente tinham os feudos e aí eles foram assim crescendo, né, conquistando território, outros feudos, e aí eles ficaram com um território muito grande e aí cada lugar tem um rei, assim, né? E antes, assim, você tinha rei durante a Idade Média e o feudalismo, sim. Só que o rei, ele não era tudo isso que eu tô falando agora, entendeu? Ele meio que evoluiu para um outro patamar. Por que que o rei evoluiu a um outro patamar? Porque a sociedade europeia ficou muito mais rica, né? Então você precisava de uma figura mais poderosa para administrar isso, né? Você tinha taxação, você tinha as estradas para preservar, as fronteiras para preservar, os exércitos nacionais, né? Então tudo isso aí para ser administrado, você teve que fortalecer o rei. E foi difícil para os nobres, os senhores feudais, abrirem mão desse poder. Não foi do dia para a noite, né? Cada país teve um processo diferente de unificação, né, na figura do rei. E grande parte E, disso vem desse negócio que eu estou mostrando para vocês, né, Fala. e foi por guerras também, assim, um travava guerra com o outro, entendeu? Entenderam? Um senhor, não era tipo, ah, ok, você tem um território aqui e eu tenho aqui, me deixa ser rei. Não é assim, as conquistas de territórios acontecem, vão tipo anexando o território também. E no caso da França... Desculpa, eu te interrompi, falar, pode continuar. Não, só ia falar só mais uma coisa, assim. E lembra que a gente estava conversando no início da aula? Isso acontece porque existe uma mudança de pensamento social também. Entendeu? Como o Caio falou, os reis ficaram... a população começou a ficar rica, os reis ficaram recolhendo mais impostos, mais poderosos. Os interesses da burguesia e dos nobres eram diferentes, eram interesses opostos. Porque a burguesia, ela queria o quê? Ganhar poder, né? Ser reconhecida como um grupo, uma classe que realmente atuava, porque ela era dona do dinheiro. E, às vezes, nessa época, existiam muitos nobres que eram falidos, assim, nobres que só tinham de nobreza o nome, entendeu? Então, pensa naquela mentalidade daquela época. Eles pensavam assim, será que é justo fulano ser nobre só porque nasceu nobre e eu que tenho todo o dinheiro para comprar tudo, para viver uma vida de luxo, não ter um reconhecimento como uma pessoa nobre? Porque os nobres, eles eram também assim, escolhidos de Deus. As pessoas nasciam nas classes que elas deveriam nascer por conta de Deus, entendeu? Professora, Oi, foi de nessa Deus que eu tô falando. época aí que começaram a comprar títulos de nobreza? Isso, exatamente. Lá no início, quando os burgueses começaram a enriquecer, o que eles faziam? Eles tinham dinheiro, eles compravam títulos de nobreza, porque o nobre só se casava com o nobre. Aí tinha lá um burguês que tinha interesse na filha de um nobre. Ele não podia se casar com ela porque ele não era nobre. Então, às vezes, comprava título de nobreza, ou até para fazer arranjos, entendeu? Porque essa ideia também, depois de amor romântico, surge na modernidade. Aí, na modernidade, vocês vão ter Romeu e Julieta e tudo mais. Depois, antes os casamentos eram, lembra que o Caio até falou um pouquinho sobre isso na aula passada, era para poder, tipo, manter o território, entendeu? Não deixar a fortuna sair da família, entendeu? Uhum. Eram por interesses. E outra coisa legal, assim, você falou de Romeu e Julieta, e o Romeu e Julieta é uma boa alegoria, né, uma boa história
para a gente pensar a mudança de pensamento que estava acontecendo durante esse período, né? Porque você tem Exatamente. um casamento por amor, que é uma coisa que a gente acha super normal, e você tem o casamento, né, que é das famílias, o poder arcaico, né, uma coisa antiquada, que você tem que fazer o que a sua família manda, né? E aí o Shakespeare está apresentando que essa ideia do quê? O casamento proibido, que é o casamento por amor, né? Então você tem uma transição aí de lógica que está vindo para o que a gente chama de modernidade. Estão entendendo? Vai acabar o tempo aqui agora. Você cria a sala então para gente, ou Dani? Tá, eu crio. Vou lá. Tá bom. Então, cria lá que eu vou fechar aqui essa ligação.